Boa noite, irmãos. E aí, já leu sua Bíblia? Tá orando? Tá tentando mudar? Que bom, a gente tá junto. Hoje, dia 18, capítulo 18 de Gênesis. Estamos gravando aqui dentro do carro, no improviso, porque meu celular não tá querendo comportar, não tá conseguindo comportar mais vídeos. Eu pedi a Cris para gravar um dela e ela vai enviar aí no grupo. Pessoal, no capítulo 18 a gente aprende algumas coisas muito importantes. Dentre elas, a hospitalidade. Abraão hospedou o anjo sem saber. Ele hospedou ali aqueles homens, tratou bem, e aqueles homens eram anjos do Senhor. A Bíblia nos exorta a sermos assim hospitaleiros também, até para com o nosso inimigo. Não pense você que isso começou em Jesus, não. Na lei de Moisés já exigia que se um homem visse o seu inimigo em uma dificuldade, deveria ajudá-lo. E Jesus confirma isso, dizendo que se o nosso inimigo tiver fome, a gente deve dar-lhe de comer. Se ele tiver sede, é para a gente dar de beber. É para a gente fazer o bem, abençoar a quem nos amaldiçoa e orar pelos que nos perseguem. Sejam hospitaleiros, recebam todos bem, tratem bem, acolham todos, porque quem sabe você possa estar aí acolhendo anjos sem saber. Foi o que aconteceu com Abraão, agora com um novo nome, Sara com um novo nome, e eles vêm trazer uma notícia, que ele seria pai e que Sara seria mãe. E Sara ri, ela pergunta assim, acaso eu vou ter prazer? Lá diz que Sara já não mais ovulava, ela não mais tinha possibilidade humana de ter filhos. E como ela riu, o anjo chama a sua atenção e diz, por que você riu, Sara? Acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? Meu querido irmão, de tudo que esse texto tem para nos ensinar, o que mais me chamou a atenção foi isso. Que para Deus não há nada difícil. Tudo é difícil aos nossos olhos, até as coisas fáceis. Mas para Deus nada é impossível. E tudo é possível que crê. Se você está vivendo um momento de desesperança, eu queria chamar você não para rir, como se o seu problema não tivesse solução e você estivesse fadado ao fracasso. Isso não agrada a Deus. Tem gente que vive, de certa forma, amaldiçoando a sua vida, se lamentando, se entregando ao vitimismo. Mesmo que seja de brincadeira, a gente não deve fazer isso, dizendo que as coisas só dão errado para mim, etc e tal. Porque quando a gente faz isso, a gente tá entrando num processo em que nós vamos encontrar um culpado lá no final. Porque se eu acho que a vida está sendo injusta comigo, tem que ter alguém por trás de tudo isso. E necessariamente você vai apontar o seu dedo para o Senhor. E eu pergunto, será que o Senhor é injusto ou você que não entende o que Ele está fazendo? Aquilo que tem que ser realizado na sua vida é promessa de Deus. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Vai se realizar no tempo de Deus. Então não sorria, não dê risada da situação como se fosse impossível. Ria do problema. Ria das circunstâncias. Se alegre em Deus. Mas não deboche de Deus. De Deus não se zomba. E foi assim, depois de um ano aqueles homens voltaram. E nós vamos ver lá na frente que Sara deu à luz a um filho chamado Isaac. Que quer dizer sorriso. É interessante que neste texto também mostra a misericórdia de Deus. Aqueles homens estavam indo para Sodoma e Gomorra. E em Sodoma e Gomorra eles iriam avaliar. No capítulo que nós lemos, no capítulo de número 16, Deus fala para Abrão até então, que aquele povo ainda não tinha sido expulso porque eles ainda não haviam enchido a medida da maldade. Nós temos a mania de achar que Deus demora. Deus pune quando o homem atinge determinado grau de maldade, de pecado. A ira de Deus, a Bíblia compara como uma taça, que quando se enche, ela é entornada. E vem os juízos de Deus. Todo dia as taças de Deus são entornadas
em alguma nação, em algum povo, em alguma pessoa, porque ela chegou no limite da sua maldade, chegou a hora do acerto de contas com o Senhor. De Deus não se zomba, meus irmãos. Aqueles anjos estavam a caminho para aquela cidade, e Abraão faz uma pergunta a Deus. Ele diz: Senhor, se ali tiver justos, o Senhor vai poupar a cidade? E ele vai diminuindo ousadamente até chegar ao número de 10. E Deus promete que por causa de 10, ele não destruiria a cidade inteira. E na verdade, irmãos, Deus poupa um lugar por amor aos seus, não importa o número. Deus salvou a família de Noé por causa de Noé. Deus poupou descendentes de Davi por causa de Davi. E se você for o justo aí na sua casa, pode ter certeza que você vai ser um instrumento de Deus para a santificação dos seus. Se você tiver alguma dúvida, leia lá 1 Coríntios 7,14. Lá diz que o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa crente. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. 1 Coríntios 7,14. Vai dizer que um ambiente é santificado pela presença de um justo, pela presença de alguém que crê, pela presença de alguém que busca o Senhor. Então, meu querido irmão, vamos continuar sendo esse diferencial na terra. Jesus disse que nós somos sal da terra, Jesus disse que nós somos luz do mundo, Jesus disse que nós estamos aqui para fazer a diferença. E lembrando aquilo que parece ser impossível aos seus olhos, você precisa muito, coloque nas mãos de Deus, porque para Deus, como o anjo disse, não há nada demasiado